Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o livro Os Anjos e Nós, escrito por Mortimer Adler. Para você que já conhece uma ou algumas das obras do Mortimer Adler, você já tem ideia do quão importante são os seus livros e as suas ideias e o quanto ele tem uma técnica filosófica bem desenvolvida quando trata da análise de alguns problemas que para nós são impossíveis de serem resolvidos. De qualquer modo, este livro, Os Anjos e Nós, ele é um livro muito importante e a leitura dele vai nos ajudar a entender vários aspectos, não somente a respeito dos anjos, mas a respeito de nós, seres humanos. Então vamos lá. Bom, este livro foi escrito em 1982, só que o Mortimer Adler já vinha trabalhando com, com a ideia de anjos já desde muito antes. Tá? Ele foi ele quem deu início, por assim dizer, à compilação, edição e depois a publicação da série chamada Os Grandes Livros do Mundo Ocidental, que foi uma série que ele preparou para a Enciclopédia Britânica, né? E nesta série, como o nome já diz, havia ali os grandes livros da humanidade. E o que aconteceu foi que ele teve de preparar um guia sistemático para a discussão das grandes ideias, para funcionar como um apêndice a essa série de livros, como um complemento. E esse guia sistemático se chamava Synthopicon. E o que aconteceu foi que, na elaboração desse Synthopicon, ou seja, da lista das ideias que são tratadas ali na série dos grandes livros, o que aconteceu foi que ele chegou a um total de 102 ideias, né, que são tratadas ali nesses grandes livros. E ele tinha de organizar essas 102 ideias de alguma maneira para editar então esse Synthopicon para fazer a publicação. Só que ele tinha de arranjar um critério pelo qual organizar essas ideias. E o critério que ele achou mais conveniente, devido a vários fatores, foi colocar todas as ideias em ordem alfabética. E aí o que aconteceu foi que a ideia ou o assunto chamado anjos caiu como o primeiro assunto da lista. E aqui ele começou a ter um problema, porque os editores e alguns dos seus colegas, né, acharam muito estranho, em primeiro lugar, que Adler incluísse a ideia de anjos, né, em uma série que seria publicada com o intuito de falar de grandes ideias da humanidade, mais especificamente ideias relacionadas ao mundo filosófico, etc. Então, o Adler teve de convencê-los, por assim dizer, a colocar essa ideia, essa primeira ideia chamada Anjos no Synthopicon. E de fato ela ficou como a primeira ideia a ser tratada nesse conjunto de 102 ideias que ele organizou. E aí o que aconteceu foi que ele teve de escrever um ensaio para cada uma dessas ideias, e através desse ensaio que ele escreveu sobre os anjos, foi que ele conseguiu de fato convencer ali o pessoal a colocar essa ideia na lista ali das grandes ideias tratadas na série dos grandes livros. Então, foi por aí, na preparação desse Synthopicon, que o Adler começou a estudar a fundo, né, mais a fundo, a ideia dos anjos, ou o assunto chamado anjos. E a partir da publicação do Synthopicon, que foi em 1945, ele então começou a fazer várias palestras a respeito de anjos. Ele fez palestras no St. John's College e também muitas palestras na Universidade de Chicago. E ele começou a ver que esse assunto chamado anjos era um assunto pelo qual as pessoas tinham muito interesse, porque todas as suas palestras eram sempre muito lotadas.
Então, depois que ele acabou essa série de palestras, ele resolveu então dar início à preparação do material para a publicação de um livro a respeito dos anjos. E então, ele publicou em 1982 este livro, né, Os Anjos e Nós. E pelo título do livro você vê que o livro não trata somente de anjos, mas também de nós, seres humanos. E é aí que está a importância não somente desse tópico, mas também deste livro. Então vamos ver o conteúdo deste livro apenas para você ter uma ideia do que se trata. Lembrando que este vídeo não é para ser uma indicação de leitura, tá? Ou uma afirmação de que eu concorde ou discorde com tudo que está escrito no livro. Não se trata disso. De qualquer maneira, se você quer ter algum tipo de educação, mais cedo ou mais tarde você teria de entrar em contato com este assunto chamado anjos. E este livro, como a gente vai ver daqui para frente, é um dos livros mais importantes a respeito do assunto. Você vai logo entender o porquê. Então, quanto ao conteúdo do livro propriamente dito, há um prólogo, né, onde ele coloca ali as ideias iniciais, na primeira parte, e depois, na parte 2, ele trata dos anjos como objetos de crença religiosa. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar todas as passagens bíblicas, né? Note que aqui ele não trata somente dos anjos no que diz respeito ao cristianismo, ele trata também no judaísmo e islamismo, mas ele vai usar como uma fonte principal ali a Bíblia, por conta do fato dele estar escrevendo este livro para o seu público, que é o público ocidental, que na sua maior parte é de cristãos. Então, o que acontece é que nesta segunda parte do livro, Anjos como Objetos de Crença Religiosa, ele vai pegar todas as passagens bíblicas e os comentários mais importantes feitos pelos teólogos mais importantes na história e vai mostrar o desenvolvimento da crença ou descrença em anjos, tá? Ou em outros aspectos da vida, por assim dizer, angélica. Ou seja, ele vai explorar não somente a possibilidade da existência de anjos, mas também como os anjos se portam, ou seja, como eles se comunicam, como eles se movem, qual a interferência que os anjos têm nos corpos, né, nos corpos físicos, e assim por diante. Então ele vai utilizando ali todas as ideias dos teólogos, né, sendo ali todas embasadas pela Bíblia, pelas Escrituras, né, e a partir daí ele mostra ali então quais são as ideias ou as principais crenças que são vigentes, por assim dizer, e o porquê que elas existem. Então, se você acredita em anjos, essa parte do livro vai te encantar absolutamente. E se você não acredita em anjos, você vai começar a entender o porquê muitas pessoas acreditam em anjos e por que é interessante saber a respeito dessas ideias. E aí, na terceira parte, o Adler trata dos anjos como objetos de pensamento filosófico. Então, aqui o que acontece? Ele começa a explorar os mesmos assuntos que ele explorou na parte 2, só que agora na parte 3 ele não utiliza as escrituras como um ponto inicial. Ou seja, aqui ele parte somente da análise filosófica e não utiliza as escrituras nem para confirmar suas ideias e nem como um ponto de partida. Então, essa parte ela é muito interessante também pelo seguinte, porque se você é um crente, ou seja, você acredita em anjos, você vai aprender a como pensar a respeito de assuntos que são muito complexos e, por assim dizer, um pouco não objetivos no sentido de que estão longe ali da nossa realidade imediata, ou seja, são assuntos mais abstratos. Você vai aprender a tratar de análises desses assuntos.
E por outro lado, se você não é um crente, se você não acredita em anjos, você vai verificar a possibilidade da existência de anjos sem que as escrituras entrem em jogo. Porque muitas vezes quem não acredita em algo, por exemplo, a pessoa não acredita em Deus, não acredita em anjos, etc., não acredita em seres espirituais em geral, e alguém tenta convencê-lo já mostrando as escrituras como uma prova, essa pessoa normalmente não acredita porque acha que as escrituras não são uma prova da existência. Porém, se você ler essa parte 3 a respeito dos anjos e você não chegar a alguma conclusão sustentável a respeito da possibilidade da existência de anjos, aí esse é um problema da tua inteligência mesmo e provavelmente nada poderá ser feito por você. Então, assim, é interessante que você leia essa parte, essa terceira parte dos anjos como objetos de pensamento filosófico. Aí depois temos uma quarta parte, que também é muito interessante, que são as falácias angelísticas no pensamento moderno, ou seja, os erros que muitas pessoas cometem, né? E aqui nós estamos falando de pessoas de alto calibre, filósofos importantes, etc. E como que esses erros se impregnaram na nossa cultura. Ou seja, vocês vão ver vários tipos de erros cometidos por vários filósofos que nós que estudamos, que temos uma vida de estudo, consideramos importantes, até mesmo Platão, né? Como Platão, Descartes, Leibniz, Immanuel Kant, Hegel, John Locke, etc. Então você vai ver várias falácias ali, vários erros cometidos por esses filósofos e que são expostos ali pelo Mortimer Adler. E ele mostra o porquê esses erros são erros, né? E qual seria a possível solução para esses erros. Então é uma parte muito interessante. E na parte 5 nós temos um epílogo ali, uma espécie de conclusão a respeito do livro. Então é mais ou menos assim que as ideias compõem este livro e estas são as partes ali que estão justamente no índice do livro. Então agora eu vou passar para vocês alguns assuntos interessantes que são tratados no livro e eu vou ler alguns trechos para vocês a respeito de cada um desses assuntos, para que você, caso você tenha curiosidade a respeito desse assunto, você possa então, talvez até comprar esse livro e ler em mais detalhes. Esses assuntos interessantes, eles são interessantes pelo menos para mim, porque eles tratam de várias questões, algumas das quais eu já havia estudado e havia alguns pontos de dúvida. Em alguns casos a dúvida permaneceu, em outros casos a dúvida foi totalmente resolvida e não há problemas quanto a se ter dúvidas. De qualquer modo, eu vou mostrar para vocês alguns assuntos que para mim são muito interessantes e que, se você tem curiosidade a respeito desse assunto, dos anjos, você também vai achar esses assuntos interessantes. Em primeiro lugar, neste livro, né, o Mortimer Adler já coloca lá de início que um autor, né, que foi o Dionísio, o Areopagita, foi ele quem, por assim dizer, concebeu a hierarquia dos anjos, tendo como base as escrituras. Tá? E ele escreveu um livro chamado A Hierarquia Celestial, né? E esse livro foi usado durante muito tempo como livro canônico a respeito da hierarquia dos anjos. O que acontece é que muitas pessoas aceitam ou aceitaram Dionísio como uma autoridade no que diz respeito a este assunto, e outros, né, principalmente teólogos, ignoraram e falaram que Dionísio talvez fosse um maluco e a sua hierarquia celestial não fazia muito sentido. De qualquer modo, ela, pela sua importância na história, ela de fato é citada aqui por Mortimer Adler, e muitas das análises que ele faz, ele usa como referência a própria hierarquia celestial elaborada por Dionísio. Então esse livro, A Hierarquia Celestial, ele foi escrito no século VI, tá? E aí o Adler menciona ali do que se trata exatamente essa obra de Dionísio. Então, eu vou ler para vocês aqui um trechinho, abre aspas.
Começando com Dionísio e nos escritos de teólogos subsequentes que aceitam seu trabalho como autoritativo, o quadro de organização dos anjos tornou-se quase canônico. A sociedade ou comunidade dos anjos era dividida em 3 hierarquias, e em cada hierarquia havia 3 coros ou ordens de anjos. Na primeira hierarquia e mais alta, serafim, querubim e tronos, em ordem descendente. Na segunda ordem e intermediária, dominações, virtudes e potestades. Na terceira ordem e mais baixa, principados, arcanjos e anjos. Então esta, fecha aspas, né? Então esta era ou é a hierarquia elaborada ali, ou concebida, ou revelada, como você quiser, por Dionísio, tá? E tem sido usada como um dos cânones ali quando se trata da hierarquia dos anjos, tá? E ele usa, né, o Dionísio usa como embasamento ali citações bíblicas a respeito dos anjos e da hierarquia, tá? Então essa ideia da hierarquia e da relação entre os anjos, se é que há alguma relação, e como eles agem, e como eles se comunicam, e qual a relação de cada uma dessas ordens com os seres humanos, o Mortimer Adler trata disso no livro. Eu não vou contar para você todos os detalhes, porque é interessante que você leia o livro, né? Deixe de preguiça e leia o livro. Uma segunda ideia que é muito interessante é a respeito de simplicidade e multiplicidade. Por que isso é importante? Porque quando Mortimer Adler menciona Tomás de Aquino, quando ele está tratando ali dos anjos, um conceito muito interessante, né, e que é explorado por outros filósofos também, é o conceito da simplicidade em Deus. Ou seja, Tomás de Aquino diz que Deus, não somente Tomás de Aquino, né, mas vários outros teólogos dizem que Deus é simples e que os corpos são múltiplos. E esses dois conceitos podem causar alguma confusão para quem não tem muita familiaridade com eles. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês e depois a gente trata desses dois conceitos. Abre aspas. Um arranjo ordenado não existiria se houvesse intervalos não preenchidos na escala dos seres. No topo mais alto das coisas há um ser que é de todo modo simples e uno, nomeadamente Deus. Então, afirma Tomás de Aquino, coisas corpóreas não podem estar localizadas imediatamente abaixo de Deus, porque essas coisas são compostas e divisíveis. É por isso que deve haver muitos seres intermediários, através dos quais nós devemos vir do ponto mais alto da simplicidade divina para a multiplicidade corpórea. Tá? E qual é o problema que pode surgir aqui? As pessoas normalmente têm como antônimo da palavra simples a palavra complexo. Tá? E aqui, quando nós tratamos a respeito dos seres corpóreos ou corporais, nós falamos que eles são múltiplos, né? E não complexos. E o que acontece? Se você for perceber a palavra simplicidade, aqui, como eu disse, ela não é o antônimo de complexidade, mas sim de multiplicidade. A palavra simples, a etimologia dela, né, vem de sim, mas mais a palavra plicare, que significa dobrar, ou seja, é algo que tem apenas uma dobra, é simples. E multiplicidade, ou múltiplo, é aquilo que tem muitos lados. E é nesse sentido que Tomás de Aquino, então, diz que Deus é simples, né? E os seres corporais são múltiplos, tá? É claro que eles são complexos também, mas aqui você não pode confundir multiplicidade com complexidade, tá? Então, esse é um assunto que, se você tem interesse, né, um assunto um pouco mais aprofundado ali, vale a pena você ler o livro para verificar essas partes.
Um outro assunto interessante é a respeito de Leibniz e a perfeição da criação. Nós vimos agora ali no assunto da simplicidade e multiplicidade que Tomás de Aquino diz que tem de haver um arranjo ordenado, né, da escala dos seres, tem de haver vários seres intermediários, porque se não houvesse um ser intermediário, a realidade seria falha de algum modo, assim, ou seja, tem de haver os anjos, os seres espirituais, para que essa hierarquia seja completa e perfeita. Só que o que acontece? Tem um detalhe importante aí. Leibniz foi um dos filósofos que mais falou a respeito da perfeição da criação. E ele dizia que Deus é tão perfeito que ele cria um mundo perfeito, ou seja, que ele, por assim dizer, obrigatoriamente tem de criar um mundo perfeito porque ele é perfeito. E aí, a pergunta que surge para quem escuta isso é a seguinte: mas se Deus é livre, ele não poderia criar um mundo imperfeito se ele quisesse? E aí aqui entra essa problemática a respeito da perfeição de Deus por um lado e da liberdade de Deus por outro, né? O que prevalece. E Mortimer Adler cita esse assunto e ele dá algumas soluções que ele acha importante para esse assunto. O Mortimer Adler mostra, então, essa necessidade de Deus ter criado os anjos para que o universo fosse perfeito. Como se Deus, por ser perfeito, tivesse a obrigação de criar um universo perfeito. E essa ideia, como eu disse, entra em conflito ali com a liberdade em Deus. Então, Mortimer Adler diz: foi o filósofo alemão do século XVIII, Leibniz, que argumentou desta maneira, ou seja, que Deus tem de criar um universo perfeito, e não o teólogo medieval Tomás de Aquino. Apesar de ali no assunto da simplicidade e multiplicidade nós termos visto algo a respeito, não foi Tomás de Aquino quem disse isso, mas foi Leibniz depois. Então, um argumento desse tipo teria sido conveniente a um filósofo antigo, como Plotino, ou a um filósofo como Spinoza, ambos os quais negaram a liberdade de escolha de Deus e o conceberam como um ser que age sempre sob a necessidade imposta nele pela sua própria natureza. Tá? Porém, Plotino não era um filósofo cristão, e Spinoza era um judeu cuja doutrina filosófica lhe trouxe o anátema da comunidade judaica, que o acusou de heresia. Para Leibniz, que era um filósofo cristão, um argumento que envolve a noção de que Deus está sob a necessidade de criar o melhor de todos os mundos possíveis deve ser vergonhoso. Então, o que acontece? Mortimer Adler aponta este erro de Leibniz, que de acordo com Adler é um erro, né? E ele deixa bem claro que não foi Tomás de Aquino que tomou essa posição, foi o próprio Leibniz. E aí Adler dá lá as suas justificativas para esse problema, né? E o que ele acha que é uma solução. E de fato, para muitas pessoas esse assunto é muito interessante. E se você tem interesse então em saber como essa história termina, vá até o livro e veja por conta própria. Então esse é um outro assunto muito interessante. Então vamos ao próximo, que é sobre Calvino e os anjos da guarda. Então o que acontece? A pergunta que vem é: Calvino acreditava em anjos da guarda ou não? O que você acha? Mortimer Adler cita uma passagem de Calvino, né? E é algo que faz com que o interesse das pessoas seja despertado. Então Adler diz assim: nem todos os teólogos concordam que o papel dos anjos da guarda é claramente sustentado pelas escrituras. Aí aqui, abre aspas, né? Agora vem uma fala de Calvino. Se cada um dos crentes tem um anjo particular designado para sua defesa, escreve Calvino, eu não me aventuro certamente a afirmar. Fecha aspas. Citando a declaração de Cristo de que os anjos das crianças sempre contemplam a face do Pai, Calvino concede que isso pode sugerir que certos anjos são encarregados de sua defesa. De qualquer maneira,
ele, o Calvino, duvida que isso justifique a conclusão de que cada pessoa tenha um anjo da guarda particular. Ele, Calvino, prefere pensar que não é um único anjo que tem de cuidar de cada um de nós, mas sim todos os anjos juntos, com um único consentimento, vigiam a nossa salvação. Então, para você que é crente, né, e tem lá as suas crenças particulares a respeito dos anjos, essa passagem pode ser um pouco problemática e interessante. Então você pode também ir até o livro e ver como que Mortimer Adler lida com essa questão. Um outro assunto muito interessante, e que é interessante para todo mundo, creio eu, é a ação dos anjos sobre os homens. E aí, Mortimer Adler diz o seguinte a respeito desse assunto. O teólogo Tomás de Aquino defende a visão de que o mundo de coisas materiais está sujeito ao controle dos anjos. Muito embora eles sejam mentes sem corpos, eles têm o poder de causar mudanças corporais, especialmente mudança de lugar. Assim como os anjos mais baixos na hierarquia são controlados pelos mais altos, escreve Tomás de Aquino, assim também as coisas materiais são controladas pelos anjos. Esta é a posição não somente dos doutores da Igreja, mas também de todos os filósofos que afirmam a existência de seres não materiais. E aí, Mortimer Adler cita aqui também: os anjos ensinam os homens de um modo similar. Tendo poder sobre corpos, eles influenciam a operação do intelecto humano, afetando os órgãos do sentido e a imaginação. Então aqui é só um relance do tipo de assuntos que você vai ver neste livro. Então, se você tem curiosidade em saber como é a ação dos anjos sobre os homens, certamente este livro vai te colocar num caminho certo para as tuas pesquisas. Tá? Um outro assunto bem interessante é algo chamado eviternidade. Você já ouviu falar nisso? Eviternidade. E o que é eviternidade? Vamos ver o que Mortimer Adler diz. Para nomear o lugar intermediário entre o tempo, no qual todas as criaturas corpóreas têm sua existência mutável, e a eternidade, na qual Deus existe imutavelmente, sem começo nem fim, o teólogo Tomás de Aquino o chama eviternidade. Então, eviternidade, ele escreve, difere do tempo e da eternidade, como um nível intermediário entre eles. Então, seria nesse nível que os anjos estariam. A eviternidade, ou seja, eles não são eternos, né? Mas também não são seres propriamente temporais. Então, é nessa escala de realidade em que eles estariam, e Tomás de Aquino chamou essa escala de eviternidade. Então, se você tem interesse em saber mais detalhes sobre eviternidade, vale a pena você ler o livro. Outro assunto interessante, e que de fato é muito interessante, é a comunicação entre os anjos. Como que ela funciona? Eles conseguem se comunicar? Eles conseguem falar um com os outros ou passar ideias de um para outros? Como que isso funciona? Então, no livro, o Mortimer Adler trata disso, apesar de ele não tratar desse assunto de maneira tão aprofundada. Ele apenas passa muitas vezes de relance a respeito nesse assunto. Então, é lógico, o livro vai funcionar como um material de base, mas se você quer saber mais sobre comunicação entre os anjos, você vai ter que procurar outras fontes. Inclusive, ele cita várias fontes ali no próprio livro. Então, ele diz o seguinte a respeito desse assunto. O fato de que os anjos falam uns com os outros, mas não com voz, palavras ou gestos, como na comunicação humana, é sustentado pela passagem nas Escrituras na qual o apóstolo Paulo diz: eu falo com a língua dos homens e dos anjos. Então aqui é só uma ideia do que você pode encontrar ali no livro.
Um outro assunto que é muito interessante, e para mim, de fato, um dos mais interessantes no que diz respeito ao entendimento que a gente tem do ser humano, né, nesse livro, é a questão do intelecto e dos objetos inteligíveis. Em outro livro do Mortimer Adler chamado O Intelecto, ele trata em vários detalhes a respeito do intelecto, né, e o que é o intelecto, como ele funciona, etc. E aqui, em uma passagem, ele faz uma espécie de resumo do que ele escreveu no livro O Intelecto. E por que é interessante saber a respeito do intelecto? Porque através do intelecto e dos objetos inteligíveis é que é possível você analisar a questão dos anjos. Por quê? Porque eles são seres espirituais, né? Para lidar com esse tipo de ente ou de ser, necessariamente você vai precisar de um intelecto. E o Mortimer Adler, nesse resumo, mais ou menos diz o porquê. Tá? Então ele diz o seguinte: Tomás de Aquino apontou que a falha em reconhecer a possibilidade de seres espirituais tem suas raízes na falha em distinguir entre percepção sensível e imaginação, por um lado, e intelecção ou entendimento, por outro. Ou seja, há uma divisão ali. Né? Por um lado, nós temos percepção sensível e imaginação, por outro lado, intelecção ou entendimento. Tá? Então, isso você tem que perceber. Se você não percebe isso, você vai fazer confusão no assunto chamado anjos. E aí ele segue aqui. Essa falha levou alguns filósofos à conclusão de que nada existe ou pode existir, exceto aquilo que pode ser percebido sensorialmente ou imaginado. Já que nada é sensorialmente perceptível ou imaginável além dos corpos, esses filósofos concluíram que somente corpos existem ou podem existir. Tanto Platão quanto Aristóteles corrigiram esse erro cometido pelos primeiros filósofos. Ambos reconheceram um reino dos objetos inteligíveis, objetos de pensamento, bem distintos e separados do reino dos objetos sensíveis. E eles também reconheceram o reino dos objetos da percepção e imaginação. Correspondendo a essa distinção, eles reconheceram que o homem tem duas capacidades de apreender os objetos. Por um lado, as capacidades sensitivas que os homens compartilham com os outros animais. Por outro lado, as capacidades intelectuais que somente os seres humanos possuem. Objetos inteligíveis ou objetos de pensamento não são apreendidos como corpos ou como tendo atributos corporais. Ao contrário, eles são apreendidos livre de todas as características corporais ou materiais. E isso aqui é muito importante agora. Que tais objetos imateriais existam como objetos de pensamento não leva à conclusão de que eles também existam na realidade. Longe disso. Mas, pelo menos, nos permite afirmar a possibilidade da sua existência. Tá? Então, como nós vimos ali na segunda parte do livro, na terceira parte do livro, onde ele trata dos anjos como objetos de pensamento filosófico, você vai verificar qual a importância de você ter em mente que o ser humano consegue perceber objetos inteligíveis, que não são corporais, através do intelecto. E outros dois assuntos interessantes, sobre os quais eu não vou falar nada aqui, porque se você quiser, vale a pena ir até o livro, porque Mortimer Adler dá uma explicação em detalhes, e todos os detalhes são importantes para essa explicação. Um deles é a falácia de Descartes, ou seja, o erro que Descartes cometeu quando tratou do assunto anjos ou considerou o ser humano desde a perspectiva angélica ou em comparação com os anjos. E um outro assunto que também é muito interessante, principalmente para quem é crente, quem acredita em anjos, etc., em seres espirituais, é a ressurreição do corpo. Então, como é que funciona a ressurreição do corpo quando nós temos toda a perspectiva
do mundo angélico, ou do reino angélico, por assim dizer, e nós estamos com alguma relação em relação a este mundo espiritual. Onde que entra a ressurreição do corpo? Como é que ela funciona? Então, Mortimer Adler trata desse problema no livro também. Então, se você tem interesse nesse assunto, com certeza vai valer a pena a leitura do livro. Então, algumas conclusões importantes a respeito deste nosso vídeo aqui. A leitura deste livro é válida para crentes e não crentes, ou seja, se você acredita em anjos, você vai aproveitar muito a leitura. Se você não acredita em anjos, você também vai aproveitar muito a leitura deste livro. Tá? E neste livro você tem um exemplo claro de análise filosófica por parte do Adler, do Mortimer Adler. Ele faz ali uma análise muito metodológica, que ele usa em outros livros também. Se você conhece a obra do Adler, você vai ver o quanto ele é bem analítico, quanto ele vai aos detalhes, quanto ele define os conceitos de maneira clara, e quando há contradições, ele menciona as contradições, e ele, por assim dizer, não tenta afirmar nada apenas porque sim, ou negar nada apenas porque não. Ele vai a fundo na análise e tenta achar uma solução para os problemas. Uma outra conclusão que nós chegamos é que este livro ele é um exemplo de erudição por parte do Adler. Para quem conhece o Adler, isso não é nenhuma novidade. Mas para aqueles que não conhecem o Mortimer Adler, vocês vão ver que a erudição dele faz com que as suas análises cubram, por assim dizer, todas as arestas que seriam possíveis ficar. E ele já nas suas exposições ali, tanto nesse livro quanto em outros, ele sempre menciona o percurso das ideias ou o estado da questão durante a história, ou seja, como é que grandes pensadores, filósofos, teólogos, etc., trataram de um determinado problema durante a história. Então você vai ver um exemplo dessa erudição aqui. E também o livro é um exemplo de como estudar e comparar as ideias. Ou seja, em um estudo, em uma leitura, se você é uma pessoa inteligente, você vai comparar aquelas ideias, aquelas conclusões, com outras ideias e outras conclusões que você adquiriu em outros livros, tá? Especialmente livros ou pensamentos contrários àquela ideia que você adquiriu agora. E é nessa análise das ideias, das suas diferenças, das suas contradições, que você vai tirar as suas próprias conclusões. E, principalmente para crentes, este livro é um sólido filtro para não se cair em pegadinhas. Ou seja, há muitas, como que se pode dizer, há muitos grupos, muitos conjuntos de crenças a respeito dos anjos. E você lendo esse livro, você vai conseguir filtrar muitas das ideias a respeito de anjos que andam em circulação e que você talvez até as tenha como verdadeiras ou falsas. Então, esse livro não vai falar para você crer nisso ou naquilo, mas ele vai te ajudar como um filtro para você não cair em algumas pegadinhas que são que não são tão evidentes, mas que quando analisadas você vê que acabam se mostrando ali um pouco abusivas. Tá? E alguns cuidados que você tem de ter quando você for ler este livro. Tá? Isso aqui é bem importante também. Principalmente para crentes, perceber que algumas ideias demonstradas fazem parte de uma demonstração mais complexa. O que acontece? Normalmente a pessoa que acredita em uma ideia, seja ela qual for, anjos ou qualquer outra ideia, quando ela vê alguém destrinchando aquela ideia e há a possibilidade de a pessoa acabar chegando a uma conclusão que vai contra o que ela acredita, ela para de ler, ela para de pesquisar, com medo de que o seu sistema de crenças seja destruído. Então, esse não é a melhor maneira de se aproximar das ideias, se você quer ter alguma educação, alguma inteligência. E por isso que eu estou fazendo esse alerta aqui, porque para crentes pode ser que
em algumas partes do livro, Mortimer Adler faça algumas afirmações que podem parecer um pouco... podem parecer que estão indo contra aquilo que você acredita. Mas, na verdade, ele apenas está usando essas afirmações como partes de um raciocínio maior. E quando ele chegar à conclusão do raciocínio, você vai ver que aquela parte tinha uma importância relativamente pequena no todo do raciocínio. Tá? Então, tome cuidado com isso para que você não pule para conclusões, como a gente fala em inglês, jump to conclusions muito rápido. Siga o raciocínio e no fim você vai ver do que se trata. Um outro cuidado é ter o livro como uma das fontes para o seu estudo pessoal e não como algo final. Ou seja, se você tem interesse no assunto chamado anjos, utilize esse livro para que você aprenda algo com ele, mas não o considere como algo final, no qual você vai acreditar e vai defender com unhas e dentes e não vai aceitar nada ao contrário do que o Mortimer Adler diz. Não, você deve seguir o método que ele mesmo sugere em outros livros, que é ler um livro, né? E um dos níveis de leitura é você comparar este livro com outros livros e outras ideias para que você, então, chegue à sua conclusão pessoal. Então, esta observação é para crentes e não crentes, que é perceber o quanto a análise demonstrada nesse livro é benéfica para o entendimento a respeito do ser humano. Ou seja, você vai aprender muitas coisas a respeito dos anjos, né, a respeito da estrutura da realidade, etc. E vai saber ou perceber, pelo menos inicialmente, qual é o lugar do ser humano nessa estrutura toda, em relação aos animais e aos seres espirituais. Tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Eu vou deixar para vocês o link na descrição para que você possa comprar o livro caso você tenha interesse. Lembrando que este eu não considero um dos livros essenciais para quem quer ter uma educação geral, ou seja, você teria de passar pelos clássicos primeiro, para depois estudar um assunto específico como esse. No entanto, se você já está no nível em que o assunto dos anjos é um assunto de seu interesse, o qual você quer estudar em mais detalhes, com certeza esse seria um dos primeiros livros a serem lidos para que você não caísse em pegadinhas e não acreditasse em ideias falsas ou verdadeiras a respeito de anjos em outras fontes. Então, se você vai estudar especificamente o assunto anjos, este livro teria de ser um dos primeiros a serem lidos, com certeza. Então é isso, espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha lhe ajudado de algum modo. E se você gostou, clique no botão gostei e compartilhe com aquelas pessoas que têm interesse nesse assunto e que talvez tenham interesse na obra do Mortimer Adler. Então nos vemos em um próximo vídeo.